Olá, saudações, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Ordem. Hoje, nosso quarto episódio, infelizmente eu não estou ladeado do meu colega Rafael Baima, que não vai poder comparecer. Mas, como diria a canção, o show tem que continuar. E continuando esse show, eu primeiramente, antes de iniciarmos o programa, devo pedir a vocês encarecidamente que nos sigam no Instagram, acompanhem-nos aí no YouTube. Sempre, a cada 15 dias, sai um episódio novo. E agora, nosso quarto episódio, mantemos aqui o nível altíssimo e digo que hoje o nosso meio ambiente está enriquecido culturalmente. Eu faço aqui, claro, um jogo de palavras que logo vocês vão compreender a partir da apresentação da nossa convidada de hoje. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ao pregão da audiência de hoje. Hoje nossa convidada é professora, e aí eu devo dizer logo que se eu fosse fazer a leitura completa do currículo da nossa convidada, eu teria que ter 2 episódios de podcast só para isso. Então eu tive que pegar as 3 primeiras linhas das 45 do currículo Lattes dela para poder fazer aqui a leitura para vocês. A nossa convidada é professora, advogada, empreendedora, uma líder cívica em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, doutora e mestre pela Universidade de Coimbra, em Portugal, com estudos complementares na Universidade de Estrasburgo, na França, e na Universidade de Salerno, na Itália. E é graduada em Direito pela grande Universidade Federal do Piauí. Hoje nós recebemos aqui a doutora Isabela. Doutora Isabela, bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Um prazer estar aqui conversando com você. Bom, doutora Isabela, nós acabamos de sair de um processo eleitoral recente e tivemos muitas propostas, muita discussão, muito debate e ainda segue, inclusive, porque possivelmente quando for ao ar esse programa ainda vai ter o segundo turno. Mas o fato é que a gente quer discutir nessa eleição, na tua perspectiva, houve um espaço dedicado ao debate sobre as questões ambientais? Elas foram contempladas ou elas passaram assim, ao largo da importância que é devida? Olha, impressionantemente, houve sim uma atenção maior nos debates, principalmente no nível nacional, nos debates presidenciais, para a questão ambiental. Não tanto quanto deveria ser, mas maior do que até em eleições passadas. Em vários debates se levantou a questão da Amazônia, por exemplo, da necessidade de se conciliar desenvolvimento com o meio ambiente, da necessidade de se valorar economicamente as florestas, para que as florestas de pé possam valer dinheiro e não apenas a floresta derrubada. Sim. Ou seja, para que a gente gere uma riqueza verde. Nosso país é cheio de riqueza verde e a gente tem condições de ser um líder mundial se a gente souber aproveitar bem essa riqueza. A gente tem potencial para energias renováveis, como a solar e a eólica, nós temos potencial para biocombustíveis, potencial para aproveitar o patrimônio genético na indústria farmacêutica, o patrimônio genético que vem nas nossas espécies. Então, a gente tem todo o potencial para ser um dos líderes mundiais do século XXI se a gente souber aproveitar bem a nossa riqueza verde. E quando eu digo aproveitar bem, significa aliar desenvolvimento com o meio ambiente, investir sim em tecnologias para manter a alta produtividade do nosso setor agrícola, que garante a nossa balança comercial favorável, mas ao mesmo tempo também investir no pequeno agricultor, fazer com que as lavouras elas ocupem as áreas já abertas e não precisa ser desmatado novas áreas, fazer com que a floresta de pé, como eu falei anteriormente, ela valha pelo patrimônio genético que está ali dentro, pelo carbono que está sendo estocado ali dentro. As árvores, elas são máquinas de estocar carbono, né? Cada árvore que está viva, ela captura carbono da atmosfera e estoca esse carbono na forma sólida. Então, tudo isso gera uma riqueza ambiental que outros países do mundo, inclusive, estão dispostos a pagar. A gente chama isso de pagamento por serviços ambientais. Então, se o Brasil souber aproveitar... Essa questão de crédito de carbono, né? É muito em voga hoje em dia, né? Exatamente. Uma das formas de pagamento por serviços ambientais é o gênero, né? Acho que essas medidas são efetivas mesmo para compensar como medida de compensação ambiental? Sim, elas precisam ser mais bem regulamentadas e aproveitadas. No Brasil, inclusive, a gente não tem uma regulamentação do mercado de carbono. A gente teve, recentemente, no ano de 2021, a lei do pagamento por serviços ambientais, porém, ela ainda está com pouca implementação. Por quê? Porque ela ainda precisa ser mais regulamentada. Ela, como eu falei, o pagamento por serviços ambientais é um gênero, significa que você vai pagar para
quem está protegendo o ambiente além do que a lei exige. Você paga para proprietários rurais, você paga para comunidades indígenas, quilombolas, para qualquer pessoa física ou jurídica que poderia, por exemplo, desmatar, mas voluntariamente não desmata aquela área, né? Então essa pessoa está cumprindo além do que a lei manda. E por isso você paga por aquela área que está sendo preservada. Seria então um mecanismo para incentivar que as pessoas e agentes econômicos então adotassem uma postura mais proativa ainda do que o que é o dever legal de fazer, não é isso? Exatamente. Um incentivo seria. Um incentivo, exatamente. Pagamento por serviços ambientais é a ideia de que a gente tem que não apenas usar o direito na dor, mas também o direito no amor, né? Sim. É no sentido de você convencer, persuadir as pessoas a optarem por preservar ou recuperar uma determinada área, porque ganharão um benefício com isso. Esse benefício pode ser financeiro, pode ser mesmo pecuniário, dinheiro, pode ser uma outra forma de benefício, pode ser uma certificação ambiental, pode ser um título verde, pode ser um título que vai garantir uma maior concorrência no mercado internacional. Existem várias formas de você beneficiar as pessoas, como eu já falei, proprietários rurais, comunidades, pessoas físicas ou jurídicas que vão além do que a lei exige. E pagamento por serviços ambientais é uma forma genérica, então, da gente falar sobre isso. Como é que a gente vai beneficiar quem protege o ambiente? E aí, dentro de pagamento de serviços ambientais, a gente tem várias espécies. Uma dessas espécies é o mercado de carbono. Especificamente, o mercado de carbono não está regulamentado ainda no Brasil. Precisa ser regulamentado. Então seria necessariamente um novo desafio para o próximo governante, né, que assumir a nação. Acredito que ter sim. Essa iniciativa, pelo menos no plano legislativo, né? Com certeza, acredito que sim. No plano empresário. Perdão, desculpa interromper essa pergunta, mas pode concluir. Não, sim, acredito que sim. Acredito que a gente precisa regulamentar o mercado de carbono, mas além também da regulamentação, a gente precisa ter... o mercado brasileiro precisa estar seguro, né, de que vão haver investimentos nessa área, precisa ter segurança jurídica, a gente precisa ter um ambiente de negócios que valorize essas iniciativas. Enfim, eu acho que precisa ter uma grande coordenação, né, no sentido de poder público estar afinado com a iniciativa privada, com os proprietários rurais, com as comunidades tradicionais, com pequenos agricultores, com a sociedade civil, com a academia, todo mundo coordenado com vistas a um objetivo comum. Sim. E aqui me ocorre, porque a gente fala no plano macro, e é necessariamente, primeira coisa, nos setores econômicos, eu acredito que hoje obter essas certificações de reconhecimento de comprometimento com o meio ambiente, elas são relevantes para desenvolvimento de negócio, acredito eu, né? Sim, com certeza. Eu vou dar aqui, por exemplo, a certificação ISO 14001, que é de gestão ambiental. As empresas não são obrigadas, por lei, a ter uma certificação ISO 14001, mas aquelas que possuem, principalmente se são grandes empresas, se operam em cadeias internacionais, como aquelas que vendem soja, por exemplo, quando elas têm uma certificação ISO 14001, elas ganham mercado, ganham clientes internacionais, clientes em outros países por terem essa certificação. Existem também certificações específicas para quem planta soja. 24% inclusive da soja plantada no Maranhão é certificada, com padrões ambientais mais rígidos. Vejam, as empresas ou proprietários que vão atrás dessas certificações, eles tiram do bolso um investimento para consegui-las, no sentido de que eles precisam orientar toda a empresa, coordenar a empresa, fazer processos de gestão na empresa para conseguir aquelas certificações. Não é fácil, você tem que fazer a destinação correta dos resíduos, inclusive de uma forma mais rigorosa do que a lei determina. Você tem que adotar uma série de medidas, por vezes mais rigorosas do que a lei obriga. E você faz tudo isso para ganhar uma certificação e depois ter uma entrada melhor no mercado. Então, é muito vantajoso, sim, mas seria inclusive mais vantajoso se a gente tivesse uma regulação que também premiasse isso, que não ficasse apenas sendo premiado pelo mercado, sim, mas que de alguma forma... O poder público, no caso, premiasse. O poder público premiasse, seja premiando através mesmo de incentivos financeiros, como já existe em alguns casos. Por exemplo, aqui no estado do Maranhão, a gente tem pequenos proprietários rurais que têm rios em suas propriedades, eles recebem um incentivo para não desmatar a margem do rio. Ali, né? A margem do rio ela não pode ser desmatada de forma nenhuma, até mesmo por lei, porque é chamada APP, Área de Preservação Permanente, mas no caso de pequenos proprietários, às vezes eles desmatam para subsistência, né? E acaba não sendo considerado, quando é caso de subsistência,
procedência que fica comprovado que é para alimentos, acaba não sendo considerada ali uma infração, acaba não tendo nenhuma repercussão. Mas então o poder público acaba, para desincentivar essa prática, pagando para esses pequenos proprietários não desmatarem as margens dos rios. Então isso pode ser considerado uma forma de pagamento por serviços ambientais. Mas além disso, além da pecúnia, do dinheiro, eu imagino diversas outras formas. Veja, eu própria ocupei um espaço dentro da comissão que atualizou o Código de Proteção Ambiental do Maranhão. Eu fui uma das juristas convidadas para ocupar essa comissão, para elaborar uma atualização desse código. Estiveram mais ou menos 12 juristas presentes nessa comissão no estado do Maranhão. E dentro dessa comissão, uma das coisas que eu mais pontuei foi a necessidade da gente colocar um capítulo de estímulos legais. E felizmente as minhas sugestões foram bem aceitas e entrou um capítulo específico de estímulos legais. Então, ainda não foi aprovado, está na Assembleia Legislativa, a gente elaborou uma proposta, né, de atualização e essa proposta está na Assembleia Legislativa para aprovar. Mas tem lá, se for aprovado, tem esse capítulo de estímulos legais. E dentro desse capítulo está enumerado diversas formas de benefício a quem protege o ambiente para além do que a lei determina. Como? Eu já falei, pecúnia, dinheiro, né? Ou uma certificação, às vezes, emitida pelo próprio poder público, um selo específico emitido pelo poder público, ou às vezes... De atendimento, no caso, um selo de atendimento das obrigações ambientais, um selo de atendimento ou de... às vezes, por exemplo, no Porto de Itaqui, existe um selo de empresas que não apenas cumprem as normas, mas se destacam. Então, aquelas empresas ganham um selo especial para dizerem que... tem uma excelência ambiental. A própria EMAP, empresa de que administra o porto, inclusive, ela também é bem cotada nesse sentido, porque ela ganhou uma classificação da ANTAC como uma das melhores empresas portuárias do Brasil na gestão ambiental. Eu tenho muito orgulho, eu trabalhava na EMAP nessa época, quando ela foi crescendo nesse ranking, e eu fazia parte da equipe, e a EMAP ainda figura entre as melhores empresas de gestão portuária do Brasil nessa questão ambiental. Mas bem, então existem formas, e quem é que dá esse selo? É a ANTAC, no caso, dá para a EMAP. A EMAP, por sua vez, dá para outras empresas que operam no porto. Então existem formas do poder público incentivar as pessoas físicas e jurídicas a adotarem essas medidas mais protetivas, que às vezes não é nem dinheiro, às vezes é você dar um selo, é você dar reconhecimento. Muitas vezes as pessoas querem reconhecimento apenas. Às vezes também outra forma seria, na hora que um empreendedor vai renovar a sua licença ambiental, ou seja, ele vai solicitar novamente ao poder público a licença para que ele continue a operar aquele empreendimento. Se ele provar que ele tem uma certificação como a ISO 14001, que é uma certificação muito rígida para você conseguir, ele poderia ter uma espécie de fila rápida para conseguir essa renovação. Facilitar o processo, né? Já que alguém demonstrou. Um processo menos burocrático, já que ele já tem uma certificação ISO 14001 e para você conseguir essa certificação, vem auditores que ficam 5 dias na empresa fazendo auditoria na empresa. Então, existem formas de você fazer esse estímulo e a gente colocou isso na minuta de lei, na proposta, e eu espero que ela seja aprovada pela Assembleia Legislativa. Aí isso me leva a um outro aspecto que me causa curiosidade, é porque a gente fala de desafios de desenvolvimento econômico no âmbito nacional, e a gente comentou aqui a questão dessas inovações, de como está sendo tratada a questão do meio ambiente, a questão ambiental na esfera das eleições, agora que ocorreram, mas temos aqui no nosso estado um desafio muito grande, que é conciliar essa agenda ambiental com a questão do desenvolvimento econômico. E no Maranhão, a gente tem um problema de déficit econômico absurdo, é um estado paupérrimo. E aí me leva a lhe perguntar a você a respeito de como se dá no âmbito local. E esse debate, você já trouxe até a questão do código. Essa inovação legislativa, ela tende a fortalecer o desenvolvimento de negócios de forma segura para o meio ambiente? Sim, veja, a legislação ambiental brasileira,
é a mais protetiva do mundo. E eu gosto sempre de dizer isso, porque às vezes quem olha de fora acha que a gente tem problemas como desmatamento ilegal porque não temos leis. Não é verdade. Implementação, no caso, seria. É porque a lei não está sendo implementada. Mas a nossa legislação brasileira é a mais protetiva do mundo em diversos aspectos. Se a gente pega na média, inclusive, de todos esses aspectos, a gente poderia classificar como a mais protetiva no mundo. Por exemplo, na região amazônica, do bioma amazônico, se você tem uma propriedade rural, você só pode desmatar 20% da sua área, da área da sua propriedade. Os outros 80% tem que ficar necessariamente protegido, com vegetação nativa. Em nenhum outro país do mundo existe uma exigência como essa. Então, é uma legislação extremamente protetiva. Esse eu só dei um exemplo de proteção, existem diversos outros. Então, acredito que o problema não está na falta de leis, está na implementação deficitária delas e também não está na implementação deficitária por parte de quem já está legalizado. Está em quem comete ações totalmente à margem da lei, de forma totalmente ilegal. Eu vou dar um exemplo. Eu acabei de falar de licenciamento ambiental, né? Eu tenho uma empresa de consultoria ambiental e todo dia eu estou lidando com casos de licenciamento ambiental de empreendedores que estão totalmente legalizados, que atuam dentro da legalidade, que querem empreender, ter o seu negócio, gerar trabalho, renda e precisam da licença ambiental, precisam da renovação da licença. E aí esses empreendedores, justamente porque eles estão legalizados, eles precisam da renovação da licença, eles têm muita papelada apresentada nos órgãos ambientais. É um estudo ambiental de centenas de páginas, relatórios de monitoramento ambiental que eles apresentam a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então, é muito papel, é muito dado, famoso é muita informação que eles apresentam. Como eles têm todo esse processo já lá dentro dos órgãos ambientais, toda essa informação apresentada, o órgão ambiental vai ler tudo aquilo, vai passar o pente fino em tudo aquilo. Então, ao invés do órgão ambiental colocar os seus agentes para fiscalizar o que está acontecendo de ilegal, fica colocando os seus agentes para procurar ilegalidades dentro, assim, pequenas, digamos assim, irregularidades de por exemplo, de um prazo aqui que não foi descumprido durante uma semana, de um determinado parâmetro do ar que ficou acima do limite legal, não estou dizendo que não é para olhar tem para o rigor, né? Que não é para ter esse rigor, é para ter esse rigor. Mas o que eu quero dizer essa empresa, ela vai estar sobre o radar, enquanto as atividades totalmente ilegais não estão sob o radar e não vão passar por esse pente fino. Por quê? Porque uma pessoa que desmata ilegalmente, ela não está com processo no órgão ambiental para ser licenciado. Ela não vai pedir autorização no órgão ambiental, por favor, eu gostaria de uma autorização de supressão de vegetação, por favor, eu gostaria de uma licença ambiental. Não vai. Então, se ela não tem um processo lá dentro, se ela não tem papel apresentado lá dentro, a única forma de inibir essa pessoa mandando agentes em campo para fazer uma fiscalização de campo. Mas aí qual é o problema? A gente precisa de mais pessoas, de mais agentes, de mais aparato fiscalizatório para o campo, inclusive aparato fiscalizatório com poder de polícia para inibir, por exemplo, grileiros de terra, porque são pessoas, essas pessoas que atuam totalmente na irregularidade, de forma totalmente ilegal, muitas vezes são perigosas, né? Sim. Então, e cria até outro problema, do problema da conflitos agrários do campo, né? Que a gente tem. No Maranhão um problema crônico. Então acaba que, infelizmente, às vezes muito do esforço fiscalizatório dos órgãos está recaindo sobre os empreendimentos legais, porque eles estão com toda a papelada ali, fácil para ser passado o radar em cima da papelada, e não sobre as atividades totalmente ilegais que estão acontecendo fora do radar da lei. E precisaria de muito mais aparato para fiscalizar essas outras atividades. Então, eu acredito que o grande problema que acontece no Brasil é a gente desestimular em vários aspectos as atividades legalizadas e acabar abrindo espaço para as atividades ilegais. Quando a gente não tem uma fiscalização em cima dessas atividades ilegais, quando a gente
penaliza de uma forma excessiva as atividades legalizadas e a gente faz com que aquela pessoa que está ali no limite pense, eu não vou pedir uma regularização, eu vou... Desestimula a pessoa a querer seguir na regularidade. Na irregularidade, né? Então, acredito que o que nós temos que fazer é coibir mais as atividades ilegais e dar mais estímulos, né, às atividades legalizadas. Cobrar, sim, claro que elas atendam à lei, mas sem colocar todo o foco da fiscalização nas legalizadas, porque desse jeito a gente só está abrindo o espaço para as ilegais. Perfeito. E isso me preocupa bastante, porque essa ausência de uma polícia ostensiva, digamos assim, para coibir práticas de ilícitos ambientais, é uma sensação que eu tenho, e possivelmente grande parte da nossa audiência também deve ter, permite que pessoas mal intencionadas sigam atuando livremente com desrespeito ao meio ambiente, ao passo que aqueles que seguem à risca encontram entraves que são, por vezes, desmedidos, né? Entraves desnecessários para seguir da atividade econômica. E eu digo isso, veja, eu sou uma grande defensora... E eu presumo, quem está regular ambientalmente, eu presumo que também tem regularidade tributária, que contribui para o Estado, certeza, que emprega formalmente, Exatamente. Né? Veja, eu sou uma grande defensora do desenvolvimento sustentável. E eu sou uma defensora desde que eu me entendo por gente, desde que eu tenho consciência de mundo. Eu tenho esse sentimento e defendo a ideia de que nós precisamos desenvolver de uma forma duradoura, ou seja, de uma forma sustentável. Eu comecei a estudar desenvolvimento sustentável quando eu era adolescente. Uhum. E aí eu fui estudando. Minha graduação foi em Direito, mas foi dentro desse tema. Depois meu mestrado, doutorado, que o livro aqui é oriundo da minha tese de doutorado. Sim. Eu vou até pegar aqui para mostrar para os nossos, quem está nos acompanhando aqui, o livro da doutora Isabela. Sim. Esse aqui é sua tese de doutorado. Da minha tese de doutorado, exatamente. Foi na Universidade isso de aqui, qualquer pessoa que quiser ter acesso, isso aqui é bastante claro e esclarecido. Não é uma linguagem difícil, né? É uma linguagem acessível. Bem didática, não é juridiquês, ao contrário. É um livro, claro, de conteúdo científico, mas extremamente acessível, de fácil leitura, até divertido. Todo mundo que lê diz, inclusive, que é muito divertido, porque eu inicio até fazendo a narração histórica. Isso aqui chegou em mãos de candidatos a postulação presidencial, exatamente, né? Chegou. Postulantes à presidência tiveram esse livro em mãos. Mas, bem, eu fiz aqui essa retrospectiva da minha vida para deixar claro que eu defendo muito o desenvolvimento sustentável. Eu digo que é a minha missão de vida, né? Ajudar a contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais próspera, mais justa, e que essa prosperidade, essa justiça perdurem no tempo, ou seja, consigam chegar até as futuras gerações. Isso significa ser sustentável. Então, depois de muito estudar e muito ter a experiência profissional de atuar nessa área, o que é que eu vejo? Eu vejo que a nossa legislação ambiental ela é muito boa, ela é a melhor do mundo, como eu falei. Ela precisa melhorar em alguns pontos, claro, porque sempre é possível melhorar. Tanto é que a gente fez uma atualização do Código Ambiental do Maranhão, como eu falei. Eu insisti para colocar um artigo de estímulos legais, né? Mas a grande questão para a gente conseguir promover desenvolvimento sustentável no nosso país é nós estimularmos atividades legais, estimularmos a regularização das atividades, valorizarmos as atividades legalizadas, não fazermos com que as pessoas que estão na legalidade se sintam sob o radar permanente, né? Um radar permanente, no sentido de que estão sendo constantemente cobradas por qualquer passo, por qualquer coisa, como se estivessem praticando ilícito o tempo todo, e não estão, ao contrário, estão sempre procurando estar regular. E a gente tem que voltar, então, a nossa atenção para quem está totalmente ilegal. É para quem está grilando terra, para quem está fazendo mineração totalmente ilegal, garimpo ilegal, entrando em comunidade indígena na Amazônia, tá? Para quem está depositando resíduo sólido de forma totalmente ilegal, criando lixões. Então, a gente tem que voltar a nossa atenção para isso, né? E precisamos, portanto, que as atividades legalizadas sejam vistas de uma forma mais de uma forma com melhores olhos pela sociedade. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava estudando fora para o meu mestrado e doutorado. Quando eu voltei ao Brasil, eu me recordo que me espantou muito, porque eu vi uma universidade fazendo um congresso com o seguinte título: Contra os projetos de desenvolvimento. E eu fiquei, nossa, será que eles são contra o desenvolvimento? E eu fui lá entender que congresso era esse contra o desenvolvimento. Daí eu entendi. Eles eram contra o fato de alguns empreendimentos chegarem em localidades pobres e não beneficiar a população local. Tudo bem.
mas eles não são contra o desenvolvimento. Eles são contra aquele fenômeno que não é desenvolvimento. Sim. Inclusive, eu falo muito disso na minha tese. Quando um empreendimento chega numa localidade pobre e não beneficia a população local, pode até não ser ilegal, mas aquilo, para mim, não é desenvolvimento. Não dá para ser chamado de desenvolvimento. Para ser desenvolvimento, tem que beneficiar a população local, tem que aumentar a qualidade de vida das pessoas, tem que incluir as pessoas. Somente assim a gente consegue aumentar o IDH e ter um real desenvolvimento. Mas vejam, então a gente não pode se colocar contra a ideia de desenvolvimento, porque o que significa desenvolvimento? Desenvolvimento significa aumentar o IDH, que é a expectativa de vida, educação e renda. Né? Os três elementos do IDH. Maior desenvolvimento significa diminuir a pobreza, desenvolvimento significa maior qualidade de vida, expansão das capacidades, que é o conceito da Amartya Sen, uma economista que ganhou o Nobel de Economia, que eu gosto muito, a Amartya Sen. Então, desenvolvimento significa tudo isso que nós desejamos. Então, eu não vou ser contra o desenvolvimento. O que eu vou é demonstrar que determinados fenômenos que acontecem não são desenvolvimento porque não estão beneficiando a população local. Então, eles devem serem realizados com uma outra abordagem. A gente tem que buscar formas de corrigir isso para que se torne desenvolvimento. Como? Por exemplo, grandes empreendimentos que chegam em comunidades pobres, na minha visão, tem que incluir a população local para que trabalhem nesses empreendimentos. A princípio, se a população local, às vezes muito pobre, não tem a qualificação necessária para os maiores cargos, né? Mas que se dê qualificação contínua para os jovens da comunidade, para que daqui a 10 anos, 15 Integra anos, o corpo administrativo, eles funções, estejam, né, ocupando os cargos já médio e grandes do empreendimento. Mais uma vez eu volto, por exemplo, do Porto de Itaqui. Eu trabalhei no Porto de Itaqui, o meu maior sonho, eu digo assim, que um dos sonhos que eu tenho na vida é daqui a alguns anos ver pessoas que moram ali na região de Itaquibacanga, que é a região ali onde está o porto, jovens que estudaram, sei lá, engenharia e fizeram uma pós-graduação em engenharia portuária, sim, trabalhando como gerentes ou diretores na própria empresa do porto. Sim. Então, isso é um sonho que eu tenho, ver os jovens que nasceram naquela comunidade carente, ocupando os cargos altos das empresas. Então, isso na minha visão, seria desenvolvimento. Mas aí, como é que a gente faz isso? Tem que conversar com as empresas, estimular. A empresa está chegando, cobra a contrapartida dela. Esse é o momento também de cobrar a contrapartida. Olha, faça um curso de qualificação para qualificar os jovens da região. Existem muitas formas de você fazer, de você pedir uma compensação ambiental ou social para as empresas. A gente tem que saber pedir corretamente, não é? E eu acho que não só implementar, mas também acompanhar esse processo, né? Porque a contrapartida às vezes existe, a pessoa faz uma escola, faz uma obra, mas está entregue e encerrou. Acho que a mudança mais efetiva ocorre quando há um acompanhamento, né, da melhoria paulatina na comunidade. Com certeza. E veja, na época também que eu trabalhava no Porto, eu até ganhei um prêmio da ANTAC, um prêmio nacional da ANTAC, foi lá em Brasília, receber, que eu elaborei um artigo, juntamente com quem trabalhava comigo na época, Gabriela Heckler, sobre a responsabilidade socioambiental dos portos, como investimento estratégico. O que é que eu estava querendo dizer? Que investir nas comunidades vizinhas ao porto não era filantropia. Não deve ser visto como filantropia. Não é, eu vou dar aqui cesta básica. Não pode ser isso. Por quê? Porque não vai resolver a vida daquelas pessoas. O que é que vai resolver a vida daquelas pessoas de forma duradoura, de forma permanente? É você oferecer qualificação, é você oferecer trabalho, renda, né? E qualificação principalmente para os jovens ou para quem vai ter tempo ainda de se qualificar bastante e entrar galgar passos na empresa até chegar nos cargos mais altos. Então, isso é a melhor forma de você investir nas comunidades vizinhas. E eu coloquei que era um investimento estratégico porque é a forma que o porto ou qualquer área industrial tem de se expandir, incluindo as comunidades. E incluindo as comunidades significa que ele vai se expandir de forma segura socialmente, de forma segura sem provocar conflitos, de forma segura tendo a comunidade como uma parceira, sabe? E de forma segura sendo bem visto pela sociedade, né? Então, é nisso que eu acredito. Então, eu acredito que a gente precisa sim estimular os empreendimentos no nosso estado, precisamos trazer investimentos, a gente precisa
precisa valorizar os empreendimentos que estão na legalidade, ao invés da gente olhar feio para esses empreendimentos, ao contrário. Que bom que está chegando os empreendimentos procuram a licença ambiental, procuram atuar na legalidade. Vamos cobrar sim com o rigor da lei, mas toda essa às vezes, imagem ruim que muitas pessoas têm de empreendimentos, não vamos ter. Esse sentimento ruim a gente tem que ter em relação ao que é ilegal, às atividades ilegais. Essas sim é que merecem o nosso total repúdio. E aí a gente traz aqui para uma questão que eu acho que é de importância e que está sendo muito discutido, que é a questão da Agenda 2030, né? Que está sendo muito difundida. Há um esforço da sociedade civil para compreender e defendê-la. Eu queria até ceder espaço para falar um pouquinho sobre isso. Talvez quem está nos acompanhando aqui, a nossa audiência, talvez ainda não tenha ouvido falar, mas eu acho que é de muita relevância, né, para os desafios futuros, o que a gente aspira como sociedade melhor. Né? Nossa, com certeza. A Agenda 2030, também chamo 2030, porque ela significa que nós temos objetivos a serem alcançados até o ano de 2030, né? A agenda é aquilo que você planeja para o futuro. Então, até o ano de 2030, o que é que nós pretendemos? E aí, as Nações Unidas, a partir de uma consulta pública mundial, eu participei dessa consulta, estabeleceram 17 objetivos para serem atingidos até o ano de 2030. Quais seriam considerados por você mais importantes? Que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles estão aqui no livro aqui tratado? Na capa do meu livro. Esse desenho, eles são os 17 objetivos, mas eu reorganizei nesse desenho. Eles geralmente são apresentados no formato quadradinho. Sim, eu já vi. E eu organizei assim porque essa organização ela não é aleatória. Eles estão dentro de uma espécie de mapa, né? É um mapa conceitual que eu coloquei aí. A gente tem o objetivo 16, que é paz, justiça e instituições fortes no centro, como se fosse a base de tudo. Precisamos de paz, de justiça, de instituições fortes. Temos o objetivo 17, que é esse que ele é transversal, que assim ele é como se fosse ele é mais assim na transversal, que perpassa por todos os várias demais. Intersecções, né? É o objetivo 17 das parcerias. A gente precisa de parcerias do poder público com o poder privado, com a academia, com a sociedade civil de uma forma geral. Então, o objetivo das parcerias. E nos outros círculos, a gente tem as dimensões do desenvolvimento sustentável. A dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. Dentro de cada uma dessas dimensões, objetivos específicos. Então, eu sempre brinco que falar de desenvolvimento sustentável não é apenas sobre árvores. Também é sobre árvores, como a gente iniciou aqui o podcast. Mas é falar sobre inovação na indústria. A gente precisa de uma indústria com inovações tecnológicas. A gente precisa de uma indústria com menos impacto ambiental, uma indústria forte, uma indústria 4.0, como todo mundo como quiserem chamar. Então, a gente precisa muito de indústria. A gente tem um ODS específico para a indústria, que é o ODS 9, é esse daqui. Falar de desenvolvimento sustentável é falar de trabalho decente e crescimento econômico. É o ODS 8. Crescimento econômico sozinho não significa desenvolvimento. Como eu dei o exemplo de empreendimentos que, às vezes, estão gerando riqueza, mas essa riqueza não beneficia a população local, né? Não inclui a população local. Então, nesse caso, eu tenho crescimento econômico, mas não tenho desenvolvimento. Porém, para eu ter desenvolvimento, eu considero que é necessário, sim, crescimento. O crescimento é um elemento do desenvolvimento. Por quê? Porque eu preciso de crescimento econômico, de atividades econômicas, para ter trabalho e renda, para ter geração de tributos. Esses tributos vão para o Estado tem, aí o Estado tem que fazer o seu papel de distribuir bem esses tributos em educação, em saúde, em serviços. Tem que distribuir para aquilo que é prioridade, né? E por isso a gente precisa de crescimento econômico. E aí, vários outros objetivos aí nos levam a observar, a concluir que falar de desenvolvimento sustentável é falar de temas muito amplos. Por exemplo, combate à pobreza extrema, é o ODS 1, é o objetivo de combater a pobreza extrema até o ano de 2030. O que é a pobreza extrema? É quem vive com menos de $1,75 ao dia, que hoje daria R$10. Então, para a ONU, quem vive com menos de R$10 ao dia está na linha da pobreza extrema. É falar de educação de qualidade, de saúde, de proteção da natureza, claro. Então, uma grande gama de temas. Eu diria que são temas que impactam na nossa vida em sociedade, né? Desenvolvimento sustentável é sobre como é que nós vivemos em sociedade. Como é, não apenas o ambiente natural, mas o nosso ambiente urbano, o ambiente das nossas instituições, o ambiente das cidades, o ambiente da produção que nós produzimos e comemos e consumimos
comemos e nos vestimos e temos lazer e cultura. Então, tudo o que é feito na nossa vida em sociedade, de forma que está fora dos muros da nossa casa, né, no sentido de que são decisões que impactam na vida em sociedade, está dentro da teoria do desenvolvimento sustentável. Então, eu diria que desenvolvimento sustentável, portanto, não é um tema de nicho. Não, muito ao contrário. É um novo paradigma civilizacional. É um novo paradigma civilizacional. É o caminho que a humanidade deve escolher para o século XXI. Porque se a gente não escolher esse caminho, nós temos o risco de sofrer um colapso civilizacional. Na verdade, é muito certo que se a gente não escolher esse caminho... É bem provável. É 100% certo que a gente vai sofrer um colapso civilizacional se nós não mudarmos a rota, se não escolhermos a via do desenvolvimento sustentável. Isso puxa várias indagações, vários questionamentos que surgem. O primeiro deles é que eu vou até me despertou aqui a gente conversando, é o seguinte: desafio para a humanidade de futuro. Antes da gente vir regredindo para um núcleo mais interno aqui da nossa cidade, que é mais próximo de nós, mas num plano macro. Na tua perspectiva, a questão de um consumo mais consciente, menos tão intensivo da sociedade, seria uma boa prática para colaborar com um meio ambiente equilibrado? Ou seja, ser minimalista seria uma boa alternativa? Excelente tua pergunta. Vejam, em muitos congressos de direito ambiental, o consumo é taxado como vilão. Em muitos livros até é taxado como vilão. Quando eu estava escrevendo a minha tese, aí eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Por quê? Porque eu considerei que crescimento econômico é necessário para o desenvolvimento. Acabei de falar isso. Sendo que muitos autores não consideram. Muitos autores entendem que a gente não precisa de crescimento econômico. A gente poderia ter desenvolvimento sem crescimento. Eu acredito que não. A gente precisa, sim, de geração de mais riqueza, principalmente para os países em desenvolvimento, que precisam de mais riqueza para poder financiar serviços que ainda não existem de forma satisfatória. A gente precisa de saneamento básico, precisa de educação, saúde, então precisa de mais dinheiro. Então, a gente precisa de crescimento econômico. E a grande questão, e mesmo em países ricos, a gente precisa de crescimento econômico, mesmo que numa taxa pequena, porque quando nós não temos crescimento econômico por muito tempo, a população fica furiosa. As pessoas ficam com raiva, né? E aí começam a buscar bodes expiatórios, a gente tem a ascensão de regimes autoritários. Então, até do ponto de vista sociopolítico, a falta de crescimento econômico por muito tempo provoca sentimentos ruins na sociedade. E, portanto, por isso eu acredito que crescimento econômico é necessário, seja em países em desenvolvimento ou países já ricos. Mas aí vem, como eu falei, o problema. Por quê? Porque crescimento econômico, até há pouco tempo atrás, significava degradação ambiental. Crescimento econômico, até pouco tempo atrás, estava associado a demandar mais matéria-prima, consumir mais coisas e produzir mais resíduos, né? Tipo, tô demandando mais... Consumo lá em cima, tô demandando mais petróleo para produzir mais plástico, para eu consumir mais plástico e produzir mais resíduo de plástico, né? Então, crescimento econômico, até pouco tempo atrás, tinha essa ideia de que pressupunha você demandar mais matéria-prima, consumir mais e produzir mais resíduos. Por isso é que no ano de 1971, nós tivemos um relatório científico intitulado Limites ao Crescimento, para dizer que o crescimento econômico tinha um limite ecológico, que era o limite ecológico do planeta, e que não era possível todos os países crescerem ao infinito. Simultaneamente existiria um teto para o crescimento econômico. E aí foi por conta desse relatório Limites ao Crescimento que surgiu, pelos países ricos, a proposta de crescimento zero, para que todos os países do mundo não crescessem. Aí essa proposta, obviamente, não foi aceita, né? não foi aceita pelos países em desenvolvimento. Isso aconteceu na Conferência de Estocolmo, em 72. O Brasil foi um dos líderes dessa conferência da parte dos países
em desenvolvimento, né? Brasil bateu o pé, levou cartaz, praticamente os delegados brasileiros levaram faixas para dizer, não, a gente quer crescer, claro. Os países mais pobres que tinham acabado de se descolonizar na África, passaram tanto tempo sendo colônia, e agora que estavam livres... Até meio colonial, assim, essa postura, né? Exato, agora que estavam livres vão dizer, você não pode crescer porque senão o planeta entra em colapso. Poxa, eu passei tanto tempo sem participar da festa do crescimento. E convenhamos, quem é que estava patrocinando maior degradação era quem já estava no elevado grau de desenvolvimento. Então vai ficar alguns países ricos para sempre, outros pobres para sempre, por uma proposta totalmente injusta. Então é claro que os países em desenvolvimento não aceitaram essa proposta, bateram o pé, e foi por conta dessa dicotomia, como eu chamo, dessa briga de bastidores, que nasceu a necessidade de se pensar em desenvolvimento sustentável. Foi a partir daí que a ONU patrocinou uma série de estudos para se chegar a uma resposta. Como solucionar essa equação? Como é que eu vou conseguir prover crescimento para os países do mundo, principalmente para aqueles mais pobres, mas sem provocar um colapso ambiental, porque de fato a natureza tem um limite. Existe sim um limite da natureza. É o limite que a natureza consegue se renovar, se depurar, sem entrar em colapso, né? Então, como fazer isso? E foi a partir daí, alguns anos depois, que nasceu o conceito de desenvolvimento sustentável. Foi por conta dessa demanda. Mas bem, então, voltando à tua pergunta, aí eu fiquei escrevendo na tese, caramba, é necessário o crescimento. Porém, quando as pessoas pensam em crescimento, elas imediatamente pensam em limites ao crescimento, que era esse relatório. Imediatamente pensam em o mundo vai entrar em colapso se todos os países continuarem a crescer, porque não tem natureza suficiente, a natureza não aguenta, né? É uma demanda infinita, uma demanda que cresce continuamente por recursos. De fato, a natureza não aguenta. Então, como é que a gente vai garantir um crescimento infinito? Aí eu cheguei a uma conclusão, que esse crescimento ele não pode ser baseado num consumo de bens materiais ao infinito. Esse crescimento tem que ser baseado no consumo de bens e serviços imateriais. E aí, esses bens e serviços imateriais, esses sim podem crescer ao infinito. A demanda, o consumo de produtos imateriais pode crescer ao infinito, porque se eu consumir um filme, 2 filmes ou 3 filmes, não faz tanta diferença. Tá tudo lá na minha televisão, no Netflix, né? Então, eu posso assistir 10 filmes na semana, a televisão, o bem material, continua sendo o mesmo do que se eu assistir somente um filme do Netflix. Ao invés de eu gastar o meu dinheiro, por exemplo, em mais um par de sapatos, eu vou gastar o meu dinheiro em mais uma sessão de cinema. Ao invés de eu gastar o meu dinheiro em mais uma blusinha, eu vou gastar o meu dinheiro em uma pós-graduação. Então, eu vou consumindo bens e serviços que não são imateriais. Porém, você pergunta, mas até os bens e serviços imateriais precisam de uma base material para ser oferecidos. Você vai ao cinema, você tem a poltrona, o ar-condicionado, tem a estrutura. Até para o Netflix você precisa da televisão. Sim, só que essa base material vai sendo cada vez menor. Por exemplo, você agora... Eu estou com o meu livro físico aqui em papel, né? Mas ele também está digital. Também tá na versão Kindle. Então, antes, para ter 1000 livros, você precisaria ter 1000 unidades de papel. Hoje você pode ter 1000 livros num único celular, né? Num único aparelho eletrônico. Então, a base material, ela sempre vai ser necessária, mas ela vai sempre também diminuindo. Ao mesmo tempo, por exemplo, para você produzir essa base material e para produzir bens que necessariamente têm que ser materiais, como roupas e comida, sempre vai ser material, você também vai melhorando os processos para que eles operem num ciclo, numa economia circular. Eu falei antes que a gente demanda matérias-primas, produz algo, consome e gera resíduos, né? Ao invés disso ser uma linha linear, a gente vai agora fazer um círculo. Esse resíduo que eu produzo aqui não vai ser lançado de volta na natureza. Ele vai voltar para dentro do processo de produção, na forma de reciclagem, né? A água vai ser reciclada, o resíduo sólido vai ser reciclado, o celular que quebrou não vai para o lixo, não, ele vai virar um novo celular. As baterias, né? O papel, o plástico, tudo volta para dentro do processo de produção. Então, eu não preciso demandar mais matéria-prima e eu nem vou produzir mais resíduos. Mas, a gente fica numa economia circular para sempre. Hoje, isso em termos práticos é possível? É uma dúvida que eu tenho pessoal, porque
reciclar é uma tendência que é racional, inclusive. É uma questão de você agir racionalmente pro bem do meio ambiente. Mas a questão é porque o volume de produção é tão grande Sim. que me dá a impressão de ser, até mesmo pela constante evolução tecnológica, o que você comprou já não é mais Sim. moderno. Sim. Às vezes eu tenho esse receio de não ser absorvida essa questão de Muito bem. Aí, reaproveitamento. justamente, então, como eu falei, o nosso desejo de consumo tem que sair de bens materiais e ir para bens imateriais. Então, ao invés cultural, né? É uma questão cultural, então é uma questão cultural. Ao invés de eu estar desejando a cada ano um celular diferente, eu tenho que passar a desejar a cada ano uma pós-graduação diferente, né? A cada ano, ao invés de desejar a cada semana comprar uma roupa diferente, eu vou desejar a cada semana consumir um filme no cinema diferente, né? Então eu vou mudando o meu desejo, porque aí eu continuo consumindo muito, a economia continua a girar, porque para ter tudo isso eu preciso de atividades econômicas girando, eu preciso da indústria cinematográfica, eu preciso da indústria entre aspas, né, dos serviços educacionais, mas não vou estar necessitando de mais matéria-prima, pelo menos não numa quantidade tão grande. E eu preciso então dessa mudança cultural em primeiro lugar. Depois, eu preciso que a gente tenha várias inovações tecnológicas que me permitam fazer a economia circular acontecer na prática. Porque hoje a gente tem condições tecnológicas de reciclar? Temos. Por que a gente ainda não recicla praticamente tudo, né? Por várias questões. Porque, alguns produtos para reciclar são caros, né? É caro porque depende de determinada máquina, de determinado processo industrial que é caro. Outra razão é porque, às vezes, a logística é cara, porque a gente não tem as indústrias de reciclagem próximas. Aqui no Maranhão, a gente não tem uma única indústria de reciclagem, não temos. Tudo que é reciclado vai para outros estados. O estado mais próximo, por exemplo, que a gente manda é Pernambuco, aí vai para São Paulo também. Meu Deus, a logística se torna então, impraticável, a logística né? é impraticável. Por isso que a gente só recicla, por exemplo, as associações de catadores pegam para reciclar aqueles materiais mais valiosos. Pegam papel, pegam alumínio, mas vidro, por exemplo, é um material perfeitamente reciclável, mas a logística está muito difícil. Por quê? Porque ele é pesado. E para você transportar o vidro para essa distância leva um volume grande, menor e o custo é muito alto para fazer, fica né? um custo muito alto. Então, a gente precisa melhorar a logística e precisa de incentivos para vir empresas de reciclagem para cá, tá bom? E a gente precisa também, claro, que todos os bens, as bases materiais para que esses serviços são oferecidos, aparelhos eletrônicos, por exemplo, eles sejam feitos para durar e não para quebrar e não para ficarem desatualizados daqui a um ano. Isso é chamado até esse fenômeno da obsolescência programada e obsolescência percebida, duas formas de obsolescência. Então, na minha tese, aqui no meu livro, eu inclusive enumerei todos esses elementos que eu chamo de crescimento econômico pós-moderno, né, que vem depois do moderno. Quais são as características de um modelo de crescimento econômico que respeita os limites do planeta? Ou seja, o consumo existe, mas ele é focado em bens e serviços imateriais, por exemplo, educacionais, de lazer. O nosso principal consumo será esse. A gente opera dentro de uma economia circular com reciclagem. É possível, acredito que sim, é possível a gente ter uma economia 100% circular. A gente ainda não tem por questões de falta de incentivo, por questões logísticas, né? Por interesses. Ainda não temos no mundo ainda não temos uma economia 100% circular, mas há países, como os países do norte da Europa, que já têm como objetivo político aquele de fazer uma economia 100% circular. Eu me lembro que assim que eu voltei para o Brasil, eu fui dar uma palestra no Congresso em São Paulo, o Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, um dos mais importantes do Brasil. E estava mega feliz, e também porque na mesma mesa minha estava a minha orientadora do doutorado, a doutora Alexandra Aragão. Ela é uma grande referência da área do direito ambiental na Europa. E aí ela estava na mesma mesa que eu, dando palestra junto comigo, ao meu lado, né? Eu falando sobre um tema, ela falando sobre outro. E eu achei fantástico aquilo, eu estar ali naquele momento fazendo a palestra antes dela. E aí, na minha palestra, eu falei sobre
aterros sanitários, porque na época, era 2012, a gente tinha acabado de ter a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente estava falando sobre o tema que era necessário fechar os lixões, e a gente precisava, então, construir aterros sanitários no Nordeste brasileiro, porque aqui no Maranhão não tinha, na época, um aterro sanitário, tudo era lixão, e a gente precisava ter aterro sanitário. E aí, depois que eu falei tudo isso, ela veio depois de mim e disse assim, olha, infelizmente, eu vou agora, assim, não é discordar, mas eu vou falar algo, de certa forma, contrário ao que a Isabela falou. Porque, lá, no caso, na Europa, né? Porque a situação que nós estamos objetivando na Europa não é construir aterro sanitário. É não ter mais aterro sanitário. É outro nível de Por quê? civilizatório. Porque aterro sanitário significa que você ainda está enviando resíduo sólido para lá. Sim. E a nossa intenção, nosso objetivo é não ter mais aterro sanitário, porque tudo vai ser agora enviado para reciclagem. Eles ainda não conseguiram esse objetivo 100%, mas é o objetivo deles. Enquanto o nosso ainda é ter aterro sanitário, o objetivo deles já está em não ter mais aterro sanitário, né? Mas enfim, mas isso para dizer que é possível sim, nós termos uma economia circular, porque inclusive já é objetivo lá, ele já almeja como objetivo factível, né? A gente ainda está um pouco distante. Então é indicativo de que é possível, mas é né? um indicativo de que é possível. Então, economia circular e também energias renováveis. Precisamos de energias renováveis de baixo impacto, não apenas uma fonte energética. Precisamos de um mix de fontes energéticas para a gente não ficar refém de apenas uma. Precisamos de energia solar, energia eólica, maremotriz, geotérmica, várias fontes, biocombustíveis, várias fontes de energias nós precisamos. O que não dá mais é para a gente ficar investindo em termoelétrica em pleno século XXI, né? Termoelétrica no sentido de carvão mineral. Queima de carvão, a não ser que seja uma emergência, né? Em caso de emergência. Você vê com bons olhos para implementar no Brasil? Veja, existem duas Eu formas vejo que na Europa eles estão desativando depois dos incidentes, né? Mas agora, diante da crise, eles estão pensando em renovar. Existem duas formas de energia nuclear. A energia nuclear por fissão e a por fusão. A que é atualmente usada no mundo é a por fissão, aquela que tem a quebra do átomo, que é o mesmo procedimento da bomba atômica, que quebra o átomo, né? Aquela por fusão, ela conceitualmente existe, ela até já poderia já estar sendo desenvolvida, mas os riscos ainda são grandes, ainda precisa de mais estrutura para conseguir se desenvolver isso de uma forma comercial. Mas eu acredito que seria sim uma saída da energia nuclear por fusão, não a por fissão. E por que eu faço essa diferenciação? Porque a energia nuclear por fissão, ela gera resíduo radioativo. Ela é muito perigosa. Veja o acidente de Chernobyl, o acidente de Fukushima no Japão. Tem risco de acidentes que a radioatividade torna aquela área inabitável. E depois, mesmo que não tiver um acidente, você fica com aquele material radioativo. Então, tem muito mais riscos do que a por fusão. Na energia nuclear por fusão, você não tem um material radioativo de resíduo. Você tem água como resíduo, né? Como o produto da fusão, né? é água. É porque você está unindo os dois átomos de hidrogênio formando um átomo de hélio. Então, eu acredito que pode ser o futuro. Mas, para isso, a gente precisa ter um cenário internacional de paz, né? Não dá para ter um cenário internacional... Não dá para iniciar isso em período de guerra, como a gente está, em período de guerra, assim, dá muito... É uma coisa temerária, assim, como é que isso pode depois ser enfim, mal utilizado. Doutora Isabela, a gente até está com um tempo avançado, mas eu tenho uma curiosidade, e aqui é um tema que certamente nossa audiência tem interesse em saber, que é aqui até de forma rápida a gente pode abordar, em relação a São Luís. Eu vi recentemente uma reportagem, há 2 anos, 2020, que São Luís produz no mínimo 15 toneladas diárias de resíduos sólidos, né, de lixo. Esses resíduos, agora a gente tem novas legislações vindo, o marco do saneamento básico, que é um problema, um déficit que nós temos no Brasil, mas... também em relação agora ao plano diretor de São Luís. São 2 normas que vêm somar ao corpo normativo que nós temos, mas me causa preocupação essa questão dos lixões em São Luís. Qual a sua perspectiva disso? O que você tem a dizer? A nossa audiência poderia estar tranquila que a gente está caminhando para melhorar essa situação ou ainda é um cenário desesperador? Veja, eu acho que de alguns anos para cá, a situação de uma forma geral melhorou um pouco. Em que sentido? Quando eu cheguei aqui em São Luís, por exemplo, há 12 anos atrás, se eu não me engano, não tinha o aterro de Titara.
se eu não me engano, ou tinha acabado de ser construído, uma coisa assim. Então, os resíduos ainda eram destinados para o aterro da Ribeira, que já tinha virado um grande lixão, no sentido de que não estava sendo devidamente controlado. E aí, a pior solução para os resíduos é serem encaminhados para um lixão. É a pior solução. Qual é a diferença do aterro sanitário para o lixão? O lixão é você colocar o resíduo num local que não tem nenhum tipo de controle, de preparação. Aí o lixo ele vai se degradar, vai criar um material muito contaminante chamado chorume, que entra no lençol freático, contamina os poços, contamina a água, também sobe gases de efeito estufa para a atmosfera, como o metano, que é 40 vezes mais potente em reter calor do que o CO2, ou seja, provoca 40 vezes mais mudança climática em termos de retenção de calor do que o CO2. Então, lixão é a pior solução. Então, por isso é que eu brinquei que naquele congresso que eu fui, recém-voltada ao Brasil, né, eu falei que a gente precisava construir os aterros sanitários, que era a meta, né? Era a meta, inclusive, da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, acabar com os lixões e a gente ter aterros sanitários. Então, de lá para cá, a gente já teve um aterro sanitário devidamente construído e licenciado, com o aterro sanitário de Titara, aqui no município de Rosário, que tem recebido os resíduos sólidos da região metropolitana de São Luís. Então, pelo menos, os resíduos de São Luís não estão sendo mais encaminhados para um lixão. Agora estão indo para o aterro sanitário de Rosário, que é um ponto positivo se a gente compara com a situação... Antes, né? De mais longe já viemos, né? Exatamente. Se você compara com a situação anterior, é um ponto positivo. Porém, é o ideal? Não. Por quê? Porque o ideal seria se a gente estivesse, naquele mundo ideal que eu falei, né? A economia 100% circular. A economia 100% circular é aquela que isso daqui não vai para o aterro sanitário, isso daqui vai para a reciclagem. A gente nem precisa chegar no mundo ideal para a gente fazer melhor. A gente tem, por exemplo, associações de catadores já formalizadas aqui no município de São Luís ou nos outros municípios da ilha que precisam desse material. A gente poderia estar enviando mais material para as cooperativas de catadores, a gente poderia estar fazendo a coleta seletiva de uma forma mais efetiva. Nós já temos os ecopontos aqui em São Luís, o que foi muito bom. São aqueles ecopontos onde você leva voluntariamente seu resíduo, isso é muito bom. Mas eu acredito que um próximo passo fundamental é termos a coleta seletiva porta a porta. Ou seja, é o caminhão de resíduo seletivo, né, da coleta seletiva passar na sua porta. Na sua porta. Aí, por exemplo, hoje vai passar o caminhão que coleta o plástico, amanhã vai passar o caminhão que coleta o papel. E aí, cada dia você põe para fora o saco daquele material. Né? Você mesmo faz papel em casa. Daquele material que vai ser coletado. Então, é necessário a gente avançar para isso, porque as pessoas não vão todo santo dia levar seu resíduo no ecoponto. Não adianta a gente ser romântico a esse ponto de achar que todo mundo vai todo dia levar seu resíduo para o ecoponto. Não vai. É necessário ecoponto? Foi um equipamento muito positivo, extremamente positivo, mas ele não vai solucionar. A gente precisa ter a coleta seletiva porta a porta. Então, para concluir, a gente está numa situação melhor do que estávamos antes, principalmente porque agora a gente envia o resíduo para um aterro sanitário ao invés de enviar para um lixão. Então, esse é o ponto mais positivo, mas a gente poderia estar muito melhor, a gente poderia estar enviando os nossos resíduos recicláveis para reciclagem e os resíduos orgânicos, né, aquele que é dos alimentos, por exemplo, para a compostagem, porque da compostagem a gente faz adubo, né? O adubo poderia estar sendo distribuído para agricultores, para fazerem as nossas hortaliças e a gente não ter que comprar hortaliças de outros estados. As hortaliças vêm tudo de fora, ao invés de estarem sendo produzidas. Tem mão de obra, tem como fazer, tem falta tudo. vontade a gente tem iniciativa. Tudo. Né? A gente tem tudo. Basta a gente se organizar e fazer. Perfeito. Olha, a nossa conversa está muito rica, mas a gente tem outros blocos de programa e nós vamos evoluir agora para o nosso próximo bloco, que é o Conselho Federal. Doutora Isabela vai dar um conselho para vocês, não sai não. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Doutora Isabela, estamos aqui no nosso bloco Conselho Federal, que é o bloco que a gente destina para que o nosso convidado dê um conselho para a jovem advocacia, para a advocacia em geral, para quem Vossa Senhoria quiser. Por gentileza, dê o seu conselho. Bom, para a jovem advocacia, eu sou professora da UFMA, da UNDB, já fui professora, da UFMA e da UEMA, já fui também professora da UNDB, então já tive aí alguns milhares de alunos que passaram pela minha sala de aula. Uma das coisas que eu mais amo na vida é falar, dar conselhos para os jovens, porque eu torço por cada jovem que passou pela minha sala de aula, eu torço. E quando eu encontro depois os meus ex-alunos, assim, vencendo, ocupando cargos, sendo advogados, assim, aquilo me
me dá a maior satisfação do mundo. Então, o conselho que eu quero dar é para a jovem advocacia. Não se esmoreçam com o início. O início é relativamente difícil, sim, mas não se esmoreçam. Procurem se qualificar sempre mais. Qualificação nunca é demais, é sempre, quanto mais qualificações vocês tiverem, melhor. Foquem numa área, persistam naquela área, mas se vocês verem também que não é a praia de vocês, não tenham medo de mudar, né? Eu sempre brinco, sejam persistentes, mas também não vão ficar dando murro em ponta de faca. Né? Então, persistam, principalmente se vocês gostarem da área, mas também se vocês desestimularem, não tiverem paixão por aquilo, ou verem que não tem mercado, tá muito difícil, não tenham medo de mudar. É melhor do que ficar dando eternamente murro em ponta de faca. Participem de espaços da maior parte dos espaços cívicos que vocês podem participar, porque é uma forma de fazer contatos, de fazer nome. Façam trabalhos voluntários, participem das atividades da OAB, por exemplo. A gente tem aqui na OAB a Comissão da Jovem Advocacia, a gente tem a Comissão de Desenvolvimento Sustentável, para falar da comissão que eu sou presidente aqui também na OAB, a Comissão de Desenvolvimento Sustentável. Então tem sempre, e várias outras comissões, tem sempre muitas atividades que vocês podem participar e estarem sendo vistos, tá? A advocacia e qualquer outra profissão depende muito de vocês serem vistos, seja para conquistar um cliente, seja para você ser chamado para dar uma palestra, seja para você principalmente ganhar experiência com outras pessoas que atuam na área. Então, participem. Ao invés de vocês estarem em casa fazendo nada, né? Naquele determinado momento não estou fazendo nada. Né? Contemplativo. Peguem esses momentos para fazer algo voluntário, ou para se qualificar sempre mais, ou para se capacitar. E é isso. E persistam. A vida hoje... a vida hoje é combate. Na verdade, acho que sempre foi, né? Mas, assim, eu vejo que hoje eu reencontro vários alunos meus, muitos ainda estão procurando o seu espaço, né? E eu fico torcendo por cada um deles. Não tá fácil, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que aqueles que vão lá persistindo, uma hora acontece, né? Então, persistência e siga em frente. Tá aí, persistência. Bom, dito esse seu conselho, precioso inclusive, nós vamos ao quadro agora Exame de Ordem, que nós vamos fazer perguntas objetivas para nossa convidada e ela vai responder de bate-pronto. Vamos lá. Bom, no quadro Exame de Ordem, como eu disse, as perguntas são diretas e a convidada agora vai ter que responder sem titubear. São 4 perguntas, então não adianta pescar, não adianta tentar olhar. A primeira pergunta é: proteção ambiental é? Desenvolvimento sustentável. O meio ambiente equilibrado não se faz sem? Um ambiente de negócios propício para atividades que protejam o ambiente e, ao mesmo tempo, promovam trabalho e renda. Uma tarde chuvosa com um livro ou uma manhã ensolarada na praia? Tarde chuvosa com livro. O que a professora Isabela não tolera de um aluno numa sala de aula? Pescar na prova. Olha aí. Então vamos lá, vamos ao nosso próximo quadro, Alvará de Soltura, para a gente liberar a nossa convidada. Bom, nosso último quadro, Alvará de Soltura, como de praxe, a gente sempre traz aqui uma dica cultural, mas antes eu queria agradecer a sua audiência que esteve conosco até aqui nessa conversa, sem dúvidas, muito enriquecedora. Você deve ter sanado várias dúvidas sobre o direito ambiental e aqui eu até faço, às vezes, da doutora Isabela para convidá-lo a participar da comissão, se integrar e buscar esclarecimentos ainda mais sobre o tema, que é muito relevante, muito importante para a sociedade. E eu, Cal, vou me despedir por aqui, mas antes, deixo a minha dica cultural da semana, que é, eu vou manter minha dica, normalmente eu troco ela ao longo do programa, mas eu vou manter que é a canção do CD, meu Deus, esqueci, Clube da Esquina, Paisagem da Janela, é uma música que eu vim escutando essa semana e me levou, assim, para um lugar de muita paz e serenidade, um lugar de meio ambiente equilibrado, de muitas árvores, foi por onde eu fui levado. Agradeço a sua atenção e aqui, doutora, fique à vontade para dar o seu recado final e também dar a sua dica cultural. Bom, eu adoro cinema, mas eu também adoro séries e eu vou dar a dica cultural de uma série. Me acabou de vir aqui na mente essa série. Se chama Marte, tá no Netflix e é uma série como se fosse uma ficção documentário mostrando hipoteticamente um futuro em que a gente começa a montar uma base de colonização em Marte.
talvez não demore muito tempo para acontecer. Isso me lembra aquele filme, Perdido em Marte, né? Parece muito uma com referência também, eu reforço minha dica. É uma referência maravilhosa. Eu adoro Perdido em Marte, inclusive eu falo de Perdido em Marte nas minhas aulas. Mas essa série específica, Marte, ela vai mostrando também todas as dificuldades para você montar essa base de colonização em Marte. Você tem que ter o sistema de depuração da água, depuração do ar e tudo mais. E isso nos lembra o tanto que a vida na Terra ela é perfeita, né? O equilíbrio ambiental é precioso. A gente não precisa de nenhuma máquina para fazer a depuração do ar ou a depuração da água, porque a natureza faz isso de graça para a gente, né? Então, vejam, não existe para a humanidade toda um planeta B. A gente pode até ter uma base de colonização em algum outro planeta, mas vai demorar aí muito tempo. A gente nem sabe se algum dia vai chegar um momento em que a gente vai ser autossuficiente em outro planeta. Por enquanto, a gente depende 100% do nosso planeta, por mais que no futuro próximo a gente venha montar uma base em Marte, a gente vai depender invariavelmente da Terra para manter essa base em Marte. E mesmo que não dependesse, seria uma coisa pequena. O que a gente precisa mesmo é manter esse planeta equilibrado, esse planeta saudável para sustentar a nossa vida aqui. Falar de desenvolvimento sustentável, portanto, é falar de como é que eu quero a vida para as próximas gerações. Se eu quero que as próximas gerações vivam num planeta que vai dar uma vida boa para elas, uma vida igual ou melhor do que a nossa, ou se elas vão viver num planeta com enchentes severas, secas severas, uma mudança climática que está fazendo o mar inundar as cidades litorâneas, provocando conflitos geopolíticos. Que tipo de planeta a gente vai deixar para as futuras gerações? Então, eu finalizo com isso, porque durante toda a história do nosso planeta Terra, a gente já passou por grandes mudanças ambientais, às vezes provocadas pela própria natureza, ela tem esses ciclos, e a atual mudança que nós estamos vivendo no planeta, a mudança geofísico-química, está sendo provocada pelo ser humano. E, infelizmente, não beneficia o ser humano. É uma mudança que nós estamos provocando, mas não nos beneficia. E se nós não sairmos dessa rota, nós vamos criar condições muito difíceis de vida para nós mesmos. E corremos o risco até mesmo de colapsar. Extinção, né? Eu nem queria falar não essa palavra. Eu não queria falar essa palavra para não parecer apocalíptica, mas veja, eu não acredito que a gente vai ser extinto, porque eu acredito que a gente vai acordar, né? A gente vai mudar de rota enquanto é tempo. Mas o fato é, se nós não mudarmos de rota, tem sim esse risco, seja da extinção da espécie, da nossa espécie, ou seja, de um colapso civilizacional. A gente entrar numa nova idade média, digamos assim. Tem um forte retrocesso na quantidade de pessoas no mundo, na organização da sociedade, a gente volta a viver em comunidades menores, descentralizadas, e seria uma nova idade média. Então tem esse risco. Mas eu acredito que isso não vai acontecer porque a gente vai mudar a rota. Vai dar tempo, vai dar tempo. E para dar tempo a gente precisa estar se conscientizando e agindo agora, tá bom? Então é isso. Acordem aí, reciclem, cuidem do meio ambiente, mas também não esqueçam de nos seguir no Instagram, curtir aqui o vídeo, compartilhar e seguir a doutora Isabela nas redes sociais, que vão estar disponíveis aqui na descrição do vídeo. E a gente vai colocar também o endereço para adquirir o livro, que é um livro muito bom, certamente você vai ler e vai se instruir sobre a matéria, que é certamente determinante. Alguma consideração só para final? Finalizar, você acabou de pedir para nossa audiência reciclar. Com certeza, o que é que cada um de vocês pode fazer? Mas mais do que fazer ações na sua escala cotidiana, eu diria que o que cada pessoa pode fazer de principal é se informar sobre o tema. Se informar, porque para a gente resolver isso, a gente precisa de ações na macroescala. A gente precisa da microescala, mas sem ações na macroescala, sem leis regulamentadoras, sem políticas, tratados internacionais que funcionem, a gente não vai conseguir mudar a rota. Para mudar a rota, a gente precisa de ações na macroescala. Agora, essas ações na macroescala dependem da consciência individual que cada um vai ter, somando tudo, a gente consegue fazer a mudança. Vamos que vamos. Mudem a rota, mas não nos deixem no caminho. Forte abraço, até o próximo episódio.